Boa noite, graça e paz a todos. Preciso dizer o quanto me sinto honrado e privilegiado por poder estar aqui, por poder falar em nome de Deus, por poder entrar na sua casa e você que nos acompanha, que nos assiste. E especialmente trazer algo da parte de Deus, que eu tenho certeza, convicção de que irá de encontro ao seu coração, a tudo aquilo que você esteja vivendo neste tempo. Quero desde já manifestar minha gratidão aqui ao pastor Aldre, pastor desta igreja, aos irmãos aqui que muito bem nos acolheram, e convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Versículos de 15 a 19. Diz assim a santa palavra de Deus: Ao falar ele comigo estas palavras, eu dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então eu passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Santo Deus, eis aqui a tua poderosa e preciosa palavra, palavra que tem o poder de gerar vida onde quer que chegue. Ó Deus, em tempos de morte, a tua palavra promove a vida. A tua palavra quer levar, como aqui já foi dito, nova vida, transformação de vida, vida em abundância a todos quantos se abrirem para receber do Senhor essa nova vida, em nome de Jesus. Amém. Fortalecido ou enfraquecido? É uma pergunta, porque a situação é a mesma. O que difere é como cada um passa por ela. Fortalecido ou enfraquecido? Como você está hoje, agora? Como você se sente? Qual é o seu sentimento? Qual é a tua condição? Eu, quando meditava e preparava esse sermão, me veio uma imagem à mente, que era de um homem, pastor Aldre, a de um homem fazendo força com uma pedra gigante, tipo a pedra do túmulo de Jesus, alguma coisa assim, né? E aquele homem fazendo força.
E aí, olhando a cena, um homem fazendo força diante de uma pedra. Você pode dizer assim, se aquele homem, se aquela pessoa está fortalecida ou enfraquecida? Só olhando não. Você vai ter que observar um pouco mais. Por quê? Porque se ele está fortalecido, ele está empurrando a pedra. Está fazendo força por isso. Mas se ele está enfraquecido, a pedra que está empurrando é ele. Então a cena é uma só. Uma cena não pode definir a realidade da vida de uma pessoa. Talvez você seja esse diante da pedra nessa noite. A questão é como você quer se portar diante da dificuldade, das lutas, das adversidades, do problema, de toda essa situação que a gente está vivendo. Você quer estar fortalecido? Você quer resistir? Ou você quer abrir mão? Você se sente enfraquecido? Você, de repente, não se sente capaz de lutar, de resistir mais. Então, a questão é que nós vivemos num mundo onde todos querem ser fortes. Nós vivemos em um mundo onde todos querem ser fortes, mas não são. Na verdade, todos tentam se passar por fortes o tempo inteiro. E é exatamente isso que está matando as pessoas. Porque ninguém é forte o tempo inteiro. Os homens mais fortes, mais poderosos, não o são em tempo inteiro, em tempo integral. Todos nós teremos e temos nossos momentos de enfraquecimento. E quando nos deparamos ou fazemos parte de uma sociedade onde todos tentam a todo custo ser forte ou demonstrar força o tempo inteiro, as pessoas acabam se matando. Por quê? Porque isso é mentira, para não dizer soberba. É orgulho, porque força é algo que pode ser descrito de muitas maneiras. Solidez, energia, resistência, violência, poder, enfim. A questão é que, seja lá o que ela signifique para você, o que força signifique para você, força não é infinita. Cedo ou tarde nós precisaremos restabelecer. E para isso nós precisaremos de uma fonte geradora de força. Algo ou alguém de onde emana força. Estar sem força significa estar enfraquecido. Se você está enfraquecido, traduzindo, nada mais é do que você está sem força. Está sem força. Não significa que você seja fraco. E ser fortalecido é receber força de uma fonte. O celular precisa ser recarregado, né? A bateria do carro trocada de tempos em tempos. O seu corpo precisa dormir depois de ficar acordado algumas horas. A musculatura precisa descansar após uma série de exercícios físicos, etc. Observe, toda força precisa ser reposta de alguma maneira. Todo tipo de força é assim. Conosco não é diferente. Mas aí surge a pergunta: e a força de viver? Onde eu posso recarregar? E da força espiritual, qual é a fonte? O Senhor Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A jornada da vida, queridos, é árdua, é árdua. E ninguém disse que seria diferente.
e todos precisarão serem fortalecidos. Todos. Mais dia, menos dia. Talvez o reservatório de alguns seja mais robusto do que o de outros, mas cedo ou tarde, todos precisarão serem fortalecidos. Porque a nossa humanidade, o ser humano, o viver a vida com os seus dilemas e as suas responsabilidades nos enfraquecerão naturalmente. E enfraquecer aqui não significa ser derrotado. Significa que você está no processo, que você está em curso, que você está vivendo. A força termina. Você se sente enfraquecido e precisa o quê? De fortalecer. Precisa de mais força. Não era para ser assim, mas a mentira de Satanás, aliada à soberba de Adão e Eva, nos levou todos a essa condição. Nós não fomos criados assim, para sermos assim. Nós sentimos esse enfraquecimento no físico, nas nossas emoções e também no espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. O seu físico, por exemplo, precisa ser fortalecido diariamente, através de alimentação e hidratação. Caso contrário, alguns dias e você se sentirá fraco, fisicamente falando. Também nas suas emoções, aqui representando a alma, felicidade, raiva, estresse, frustração, realização, enfim. São sentimentos aí que nos alimentam de uma forma ou de outra, ou alimentam a nossa alma, no sentido das emoções. E principalmente o seu espírito necessita estar fortalecido. E como nós fortalecemos o espírito? Através do nosso relacionamento com Deus. Todo ser humano precisa investir em um relacionamento fiel e verdadeiro com Deus. Essa é a única maneira de fortalecer o espírito humano. Todas as áreas são importantes, mas a espiritual é fundamental. Ainda que nós estejamos fortalecidos no corpo e na alma, se o espírito estiver enfraquecido, você se sentirá enfraquecido. Muitos estão saudáveis, graças a Deus, nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, de quarentena. Muitos estão fisicamente saudáveis, emocionalmente saudáveis, mas não sofrem de nenhuma patologia, mas estão com seus espíritos enfraquecidos. E aí isso começa a desencadear um processo de enfraquecimento completo. Assim, quando o espírito se sente enfraquecido ou está enfraquecido, a pessoa se sentirá enfraquecida por completo. Agora, quando o seu espírito está fortalecido pelo Senhor, consequentemente, as outras duas áreas também ficam bem. Embora você deva tomar os cuidados necessários com ela. Já falamos aqui. Então, funciona mais ou menos assim. O espiritual reflete no emocional que reflete no físico. Se você está fortalecido no teu espírito, se você tem o Senhor como a tua fonte geradora de energia espiritual, sua alma estará bem e o seu físico também, consequentemente, estará bem. E você estará bem por completo. Você viverá uma vida plena e abundante no sentido bíblico da expressão. O enfraquecido espiritualmente, ele cede ao pecado. O pecado começa a destruir o emocional dele,
tristeza, Pastor. frustração, Pastor. depressão. Derrubei aqui sem querer. E depois começa a afetar o físico. Desequilíbrio hormonal, reações diversas no corpo. Como eu disse, desencadeando um processo destrutivo na vida da pessoa. E aí refaço a pergunta: fortalecido ou enfraquecido? Como você está? Como você se sente? E uma segunda pergunta, caso a sua resposta seja: pastor, eu me sinto enfraquecido, eu me sinto sem forças, eu me sinto sem energia espiritual. Como ser fortalecido espiritualmente? A Bíblia nos responde, Efésios 6, capítulo 10, não precisa abrir. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como ser fortalecido? No Senhor. Busque forças no Senhor, na palavra do Senhor. Também podemos aprender alguns princípios olhando para a vida de Daniel nessa passagem aqui que nós lemos. Leia novamente o versículo 15 comigo. Nós vamos extrair alguns princípios aqui, brevemente e objetivamente. O versículo 15. Ele diz, ao falar, Daniel dizendo, ao falar ele comigo essas palavras, eu dirigi o olhar para a terra e calei. Está na presença ali de um ser, um representante de Deus. E quando aquela figura se dirige a ele, a reação dele, a primeira reação dele é baixar o olhar e ficar calado. E aí, em primeiro lugar, podemos aplicar na nossa vida, que é um ato de humilhação diante de Deus, reconhecendo que não temos força em nós mesmos e carecemos da sua força nas nossas vidas. Então, se você se sente enfraquecido, se você se sente fraco, se você está, porque você não é fraco, mas se você está nessa condição, precisa de força, primeiro lugar, primeira atitude, se humilhe diante daquele que tem força para lhe dar. Reconheça a sua dependência, reconheça a sua condição de insuficiência diante do Senhor. Versículo 16, e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então passei a falar. E disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Ele se calou diante de Deus. Muitas vezes nós usamos a expressão, e usamos porque de fato é assim que procedemos muitas vezes. Em muitas ocasiões, em muitos momentos, nós só queremos falar diante de Deus. Nenhum de nós gostaria ou conseguiria conversar, dialogar com alguém que quer falar sozinho. Na verdade, isso não é diálogo, né? Mas muitas vezes, em muitas situações, nós agimos assim para com Deus. Queremos falar, e não calamos para ouvi-lo. Se calar diante de Deus, ouvi-lo antes de qualquer coisa. Nós só podemos lhe dirigir a palavra depois de termos os nossos lábios purificados pelo toque do Senhor. É como aquela velha história que as pessoas usam para justificar alguns erros, algumas palavras malditas, né? Costumam dizer assim, não,
ele falou de cabeça quente. Porque falou antes de ouvir. Versículo 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Ele reconhecendo a sua insignificância diante de Deus ali. Porque quanto a mim, já não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Às vezes, irmãos, a própria visão que Deus te dá, a visão do propósito te enfraquece. Porque quando você olha o que Deus põe diante de você, às vezes você se sente tão pequeno, tão incapaz, tão insignificante. E tudo isso é verdade. Que isso suga de alguma forma todas as suas forças. Só que onde está o erro aí? É que nós vemos a situação como ela é. Realmente não temos força diante daquilo que Deus nos coloca muitas vezes e nos pede para realizar. Mas nós nos esquecemos, como foi dito aqui, que não nos movemos pela nossa força, mas nos movemos na força e no poder do Senhor nosso Deus. Muitas das suas guerras e lutas e batalhas têm esgotado as suas forças porque você tem travado batalhas e lutas sozinho, quando na verdade deveria colocar o Senhor à frente de todas as suas lutas e guerras. Quando a visão daquilo que Deus lhe mostra, quando o propósito de Deus para a sua vida, para ser grande demais, geralmente é. Quando você se sentir fraco, nessas horas, lembre-se, o Senhor é a tua força, é Ele quem te fortalece. Permaneça firme. Versículo 18, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Porque se você se volta para o Senhor, tão certo como após a noite escura vem o dia, após um período de fraqueza ou de enfraquecimento, virá um grande fortalecimento da parte do Senhor na tua vida. Força é o que te dará condições de passar pelo que for necessário. O versículo 19, ele disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Como ser fortalecido? Como ser fortalecido? Ouvindo a voz de Deus. Essa é a única maneira verdadeiramente eficaz de viver fortalecido espiritualmente todos os dias da sua vida. Hoje eu me lembrava de uma frase de um homem de Deus que já viveu há muitos séculos atrás, John Patton, né? E a frase que me veio à memória, ela dizia: eu sou imortal até terminar a minha obra na terra. Essa frase serve para cada um de nós, todos os dias da nossa vida. E o que ela significa, em suma? A nossa vida, algo que nós dizemos nas nossas orações todos os dias, várias vezes, significa que a nossa vida está nas mãos de Deus. Significa que nenhum de nós, tomando aqui as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, mas
não tememos pela nossa vida, porque temos a plena e firme convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Estava em casa cumprindo a minha quarentena, mas não temi de me deslocar para cá. Por quê? Porque sei que a minha vida está nas mãos de Deus. E ela não terminará nem um segundo antes, nem depois daquele que o Senhor reservou para isso. Então, irmãos, diante de tamanha adversidade que nos atingiu e atinge a todos, direta e indiretamente, a uns mais forte, a outros com menos intensidade, mas nos atinge a todos. Que nós possamos encontrar força no Senhor, nós possamos reabastecer da fonte de água viva, da fonte que é o Senhor Jesus, da fonte inesgotável, daquele que sempre terá mais e mais e mais para derramar sobre as nossas vidas, fortalecido ou enfraquecido. A decisão é sua. Hoje, nesse momento, o Senhor coloca diante de todos nós, diante de você que nos ouve, uma fonte com as águas mais puras e cristalinas, a fonte que jorra do trono do Altíssimo. E aquele que bebe dessa fonte jamais terá sede. Você que ouve a nossa voz, aí mesmo onde você está, eu quero convidá-lo a orar conosco, encerrando esse momento aqui, devolvendo a palavra ao pastor. Eu quero convidá-lo a orar, a dizer algumas palavras conosco em nome de Jesus. A dizer assim: Senhor Jesus, eu tenho sentido esse enfraquecimento. Eu tenho sentido as minhas forças como que escorrendo das minhas mãos. E nesses dias não vejo onde me fortalecer. Tem me faltado a fé, tem me faltado a esperança. Eu tenho tido dificuldade de crer de fato que dias melhores virão. As incertezas têm me sufocado, me consumido. A imprevisibilidade do amanhã, a minha impotência diante dessa situação e de outras, tudo isso tem levado, ou já levou, todas as minhas forças. E por isso, eu me coloco na tua presença, eu me humilho diante de ti e peço que o Senhor toque na minha vida nesta hora e me dê a força que eu necessito para prosseguir. Me dê a força na justa medida para que eu possa caminhar novamente, para que eu possa me voltar para ti, entender, quem sabe, vivenciar o que significa contentamento e ter contentamento no Senhor, me deleitar na tua presença, na tua pessoa, compreendendo o significado da expressão que diz: a graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Por isso, quando estou fraco, na verdade é aí que eu posso dizer que eu sou forte. Senhor, a nossa força está em ti. A nossa força está justamente no fato de que somos fracos e de que em ti nós nos tornamos fortes.
fortaleça o nosso coração nesses dias. Esses dias que têm trazido à tona a realidade de que a nossa vida está onde sempre esteve, nas tuas mãos. Nós não temos o domínio sobre as nossas vidas. Elas estão em tuas mãos. E nós sabemos que estão muito bem cuidadas nas tuas mãos. Por isso descansamos no Senhor, confiamos no Senhor e nos fiamos na tua palavra e nas tuas promessas, crendo que o Senhor reserva um amanhã para cada um de nós. Somos do Senhor, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor.